do Dr. Robert Sapolsky. Agora, o Dr. Jonathan Haidt, que escreveu o livro Geração Ansiosa, fala sobre o adoecimento coletivo da nossa sociedade por causa da internet. Então eu quero trazer esses dois assuntos, porque eu acredito que sou o maior especialista do país para resolver isso e, por acaso, pode trazer uma solução para o país inteiro, para o Brasil inteiro. Desde abuso na infância, né, até o uso excessivo de redes sociais que está adoecendo, segundo os grandes especialistas, não é opinião minha não, só estou citando aqui os maiores especialistas do mundo na área. Como é que a gente vai cuidar? Desde a criança que infelizmente já passou por esse processo traumático, até o adolescente que hoje está viciado no scroll, quer ficar passando TikTok e vídeos curtos na internet, short no YouTube, e aquilo está danificando a inteligência, roubando a criatividade, escravizando a mente naquilo. Como é que a gente vai resolver isso? Que tipo de projeto? Essa é uma questão seríssima, muito grave. Veja bem, cerca de 25% a 30% das pessoas do seu público, dos seus alunos, dezenas de milhares levantam dizendo que sofreram abuso sexual. É um número dantesco, dramático. Quase 700 mil pessoas por ano. Imaginem, ao longo de 70 anos, meu Deus. Você imagina que são 46 milhões, 7 vezes 7, 49 milhões de pessoas. É um número absurdo. Agora, o abuso digital, ele tem sido cruel e não se fala sobre isso. Uhum. Quando você tem contato com shorts e com scroll, você vai passando rapidamente, a mente humana vicia na necessidade ansiosa de ter mais para sentir menos. Cada vez mais estímulos, mais aplausos, mais likes, mais reconhecimentos para ter migalha de prazer. Aí eu tenho sido, em mais de 90 países, uma voz solitária dizendo que nós estamos na era dos mendigos emocionais. Mendigo emocional é quem precisa de muitos estímulos para sentir migalhas de prazer. As pessoas têm cama, mas não dormem. Têm estofados, mas não relaxam. Têm mesa farta, às vezes, quando tem, mas mendigam um pão da alegria, porque não aprenderam, inclusive como o mestre dos mestres nos ensinou. Ele via um alvo, todo mundo queria ver o que ele via, mas ninguém enxergava dos seus alunos. De repente ele se aproximava e falava: espera um pouquinho, o segredo da felicidade não está em grandes discursos ou grandes fenômenos, mas nas coisas simples e anônimas. Olhai os lírios dos campos e vejam como eles são tão belos. Eu me perguntava, e quando eu fui um dos grandes ateus analisando a mente dele, que homem era este que no auge da fama tinha tempo para as flores? Que homem era esse que exaltava o diminuto, o invisível aos olhos, enquanto todos estavam fascinados, inclusive politicamente, com mais um grande discurso, tal. Mas ele dava valor às pequenas coisas. Que pais são esses no mundo todo que não perguntam aonde eu errei e não soube? Isso é encontrar lírios nos solos da mente dos seus filhos. Ou casais, o que eu posso fazer para te tornar mais feliz? Onde estão seus sonhos soterrados na nossa relação? Isso é olhar os lírios dos campos. E aí ele fez uma crítica. Nem Salomão se vestiu como lírio dos campos. E Salomão, ele começou bem, pedindo sabedoria, e terminou muito mal, profundamente depressivo, a tal ponto que ele disse: eu preferia ter sido abortado. Mas que homem é este que fala que tudo é vaidade, enquanto Cristo dizia: olhai os lírios dos campos e vejam como são tão belos. Ele fez uma crítica a Salomão, abordando que ele se perdeu no poder. E ele teve 700 mulheres e 300 concubinas. Ele teve 1000 sogras. Bom, Será que foi isso que detonou a mente de Salomão? Ele falou assim: eu desisto da vida. Será? O Salomão se perdeu no poder de maneira tão dramática. E o poder infecta a mente humana. Claro. A fama infecta. Por isso que muitos que são famosos e são poderosos acabam se tornando mendigos emocionais. Ou torturadores também. Torturadores e torturadores de si. E toda pessoa que é um ditador de si mesmo. Ele também é infeliz. Toda pessoa egocêntrica, ele não é incompatível a felicidade com o egocentrismo, com o individualismo e o egoísmo. São 3 fenômenos que são incompatíveis com a saúde emocional. O segredo da felicidade está na distribuição, na capacidade de você dar o melhor de si para as pessoas desvalidas, ou pobres, ou que necessitam, que é o que nós fazemos a vida toda. Mas eu quero dizer que Salomão também corrompeu o direito das mulheres, 700 mulheres e 300 concubinas. Ele desenvolveu uma sociopatia sexual grave.
Ele se perdeu no poder. E quantos não se perdem no poder, no teatro da política, no ambiente da política? Eles acabam sendo viciados no poder. Porque o poder também mexe com o ciclo da dopamina. Assim como os shorts mexem com o ciclo e o scroll, você passa as mensagens rapidamente, você altera o ciclo da dopamina e da serotonina, tal qual uma droga como a cocaína, gerando a necessidade de cada vez mais para sentir cada vez menos. Mais estímulos, mais reconhecimento, mais likes, mais migalhas de prazer. Por isso que nós temos que rever o que está acontecendo com as crianças e adolescentes. Por favor, pais, você tem que entender que seu filho precisa daquilo que o dinheiro não pode comprar. O dinheiro pode comprar celulares, pode comprar roupas, pode comprar casas, apartamentos, mas não pode comprar as lágrimas que você chorou. Você tem que falar para eles dessas lágrimas, inclusive daquelas que você não teve coragem de chorar. O dinheiro pode comprar muitos bens materiais, mas não compram os dias mais tristes da sua história. E, Tiago, nós temos que comunicar isso aos nossos filhos. Quantas vezes eu chamei minhas filhas e falei das dificuldades que passei. Por exemplo, eu era a segunda nota da classe no ensino médio, de baixo para cima. Ninguém apostava em mim. Existem dois tipos de pensamentos na mente humana, dois grandes grupos. Um é o dialético, que copia os símbolos da língua, e o outro rebelde ao dialético ou aos algoritmos, que é o pensamento imaginário. A inteligência artificial nunca vai sentir solidão, porque ela depende do pensamento anti-algoritmo, que ela não tem. A solidão é construída de maneira complexa, o tédio, a dúvida, os medos, o prazer, o acolhimento, nunca a inteligência artificial vai produzir, porque ela só tem um pensamento algorítmico, rápido, extremamente poderoso, mas não tem um pensamento anti-algorítmico que é próprio da nossa consciência existencial. Então nós temos que estimular os pais a desenvolver o pensamento anti-algorítmico, o pensamento imaginário, para que eles abracem mais e julguem menos, para que eles não se curvem à dor, seja qual for, para que eles possam escrever os capítulos mais importantes nos seus dias mais difíceis. Mas para isso, se os pais não comunicar aquilo que o dinheiro não pode comprar, os pais não estão formando líderes, estão formando servos, inclusive servos dos celulares, com abuso digital. Então, isso tem de ser mudado no mundo todo. E na educação básica e também nas universidades, tem de haver cursos sobre o que é a intoxicação digital. Curso de empreendedorismo, curso de gestão financeira, curso para que eles possam construir seus sonhos. E temos que abraçar os professores, porque os professores são cozinheiros do conhecimento que preparam o alimento para uma plateia que não tem mais apetite. Eles têm que ser equipados, valorizados e ter melhores salários. Há 7 milhões de professores que precisam ser abraçados nesse país. E no meu projeto de governo, os professores serão abraçados e a matriz curricular será mudada para que os professores deem aulas com mais prazer e os alunos vão nas escolas com muito mais encanto. Eu sempre falo isso aqui no Instituto Destiny, né? Nosso Instituto de Educação Continuada, multifocal, a gente tem que dar sequência ao que a escola se limitou. Né? Foi importante você aprender MMC, MDC, raiz quadrada, fotossíntese. Que bom que você aprendeu isso. Mas no dia a dia você lida com dinheiro e ninguém te ensinou, com as suas próprias emoções e ninguém te ensinou, com pessoas difíceis e ninguém te ensinou. Então, os institutos de educação continuada estão se levantando, como o nosso, para poder ensinar as pessoas a viverem. Exatamente, porque a escola e as universidades não ensinam. Exatamente. Então, um projeto educacional governamental seria importantíssimo.